Você sabe mais do que eu, mas minhas fontes foram muito claras. O nível de enriquecimento era muito alto para... O tempo de fuga foi inferior a um mês. Eles teriam 15 armas nucleares. Os israelenses não estão mentindo. Tenho que acreditar que aqueles que acreditam em um califado, converta-se ou morra, e ameaçam apagar Israel e o semiárido do mapa, considerando que são o principal patrocinador estatal do terrorismo, se conseguissem a arma, a usariam. Estou errado? Você não está errado. Você está absolutamente certo. Eu acredito que isso era inevitável e se tornou ainda mais inevitável hoje por decisões do Ayatollah no Irã. Ouça, o presidente Trump tem sido claro há muito tempo que a linha vermelha dele é que o Irã deve desmantelar completamente sua capacidade nuclear. Deve desmontar suas centrífugas nucleares onde estão enriquecendo urânio. E o presidente Trump deixou claro que eles poderiam fazer isso pacificamente por meio da diplomacia, ou essas centrífugas seriam desmontadas de forma cinética por meio de conflito militar. Estamos vendo a segunda opção esta noite e nesta manhã o Irã declarou publicamente que não, eles não iriam desmontar suas centrífugas e, na verdade, disseram que iriam construir mais, que iriam enriquecer mais. O Ayatollah tomou a decisão. Nós vamos mergulhar de cabeça em direção a conseguir uma arma nuclear. E basicamente, o Irã mostrou o dedo do meio para o presidente Trump e disse a Israel: é melhor vocês nos atacarem agora, porque se não fizerem isso logo, teremos uma arma nuclear. E quando tivermos uma arma nuclear, este é um fanático teocrático que grita morte à América e morte a Israel. E eles estão construindo uma arma nuclear porque pretendem ser capazes de detoná-la nos céus de Tel Aviv, Nova York ou Los Angeles. E então Israel está agindo para se defender e, Sean, esta noite nós... Senador. Deve permanecer inequivocamente. Estado de Israel. Senador, permite interrompê-lo e retomar seu pensamento. Notícias israelenses. Sim. Está relatando que o chefe do Estado-Maior Militar do Irã foi retirado. Não podemos confirmar isso, mas a imprensa israelense está relatando isso neste momento. Olha, Israel tem um exército incrivelmente formidável. Eles estão cercados por nações que gostariam de empurrá-los para o mar e exterminá-los. O objetivo do Irã... O Ayatollah diz o que quer fazer quando lidera multidões gritando morte a Israel e morte à América. Ele fala sério. O chefe do programa nuclear do Irã, que já foi encontrar seu criador, muitos dizem que, pelas mãos do Mossad, escreveu em seu testamento que queria que fosse escrito em sua lápide: aqui jaz um homem que buscou aniquilar Israel. Esse é o nível de ódio. E eu quero dizer esta noite, quero dizer a cada um dos seus telespectadores, por favor, se você é uma pessoa de fé, ore por Israel, ore por Jerusalém esta noite. E deixe-me dizer também, ore pelos homens e mulheres das Forças Armadas do Zeor e Iwa no Oriente Médio que estão em perigo. E quero deixar um recado para o Ayatollah agora. Se você atacar a América, se atacar nossas bases militares, se matar um único soldado americano, homem ou mulher, tenho total confiança de que o presidente Trump responderá com força esmagadora. Essa é uma mensagem. O Ayatollah precisa entender agora mesmo esta noite. Não ataquem nossos militares americanos, homens e mulheres. Se forem tão tolos, pagarão o preço. Eles estão mexendo com o cara errado, isso eu posso te garantir. O primeiro-ministro Netanyahu falou por cerca de 1 minuto. Vamos ver os comentários dele. Vamos ver sua reação do outro lado. Vamos rodar. Há poucos instantes, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, uma operação militar direcionada para conter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel. Esta operação continuará pelo tempo que for necessário para eliminar essa ameaça. Por décadas, os tiranos de Teherã têm, de forma descarada e aberta, clamado pela destruição de Israel. Eles respaldaram sua retórica genocida com um programa para desenvolver armas nucleares. Nos últimos anos, o Irã produziu urânio altamente enriquecido, suficiente para 9 bombas atômicas. 9. Nos últimos meses, o Irã tomou medidas que nunca havia tomado antes, passos para transformar esse urânio enriquecido em armamento.
E se não for detido, o Irã poderá produzir uma arma nuclear em um período muito curto. Pode ser em 1 ano, pode ser em alguns meses, menos de 1 ano. Esta é uma ameaça clara e iminente à própria sobrevivência de Israel. Sabe também, Israel, de muitas maneiras, acho que se pode argumentar, senador, está fazendo um favor ao mundo. E se você voltar aos anos 80, e eles destruíram os sítios nucleares iraquianos, isso quase passou despercebido. Você deve se lembrar que o programa nuclear sírio estava em andamento e eles conseguiram agir discretamente e eliminar esses sítios. Pouquíssimas pessoas sequer notaram ou prestaram atenção. E eu sei que houve muita discussão, porque se trata do Irã e do que o Irã vai fazer. Há uma coisa que eu argumentaria. Isso está acontecendo porque o nosso ex-presidente, que seria o Joe Biden, literalmente fez vista grossa às sanções que estavam levando esse país à falência. E ao fazer isso, ele literalmente enriqueceu o Irã. Ele deu dinheiro para fomentarem o terror, deu dinheiro para expandirem ainda mais suas instalações nucleares, e isso nos leva ao momento em que estamos hoje. Agora, se eles algum dia conseguirem uma arma nuclear, eu diria que a culpa é do Joe Biden, mas também diria que isso não pode acontecer sob a administração de Donald Trump. E ele mesmo já disse isso. Última palavra. Sim, veja, Sean, você está absolutamente certo e é ainda pior do que isso. Joe Biden não apenas fez vista grossa, ele se recusou a aplicar as sanções contra o Irã e liberou mais de 100 bilhões de dólares para o Ayatollah. Ele os enriqueceu em dinheiro vivo e entenda, o Irã fornece 90% do financiamento para o Hamas e 90% do financiamento para o Hezbollah. Em um sentido muito real, Joe Biden e os democratas financiaram o massacre de 7 de outubro. Os esquadrões da morte que assassinaram mais de 1.200 israelenses em 7 de outubro foram pagos com o dinheiro que Joe Biden permitiu que chegasse ao Ayatollah. E eu digo que a ameaça aqui esta noite, o Irã, eles pretendem fazer tudo o que puderem. Sabe, foi interessante ouvir sua entrevista com Mike Pompeo. Mike é um amigo meu. Ele mencionou que o Irã está tentando assassinar ex-altos funcionários do ZEUA. O que ele teve a humildade de não dizer é que ele é o número 1 dessa lista. O Ayatollah está tentando assassinar Mike Pompeo, o ex-secretário de Estado. Eles estão tentando assassinar John Bolton, o ex-assessor de segurança nacional do presidente Trump. Joe Biden estava gastando 2 milhões de dólares por mês em segurança para protegê-los dos esforços assassinos do Ayatollah. E, aliás, não vamos esquecer, o Irã está tentando assassinar Donald J. Trump. E Israel está fazendo um favor à América neste momento ao eliminar a capacidade nuclear do Irã. Não sabemos como isso vai terminar, mas um Irã nuclear seria uma ameaça profunda para Israel e uma ameaça profunda para a América. E, portanto, minhas orações esta noite são para todo israelense e todo americano que está em perigo, para que Deus os proteja e para que possamos permanecer firmes para impedir um Irã nuclear que poderia cometer vastos atos de assassinato em massa. Senador, compartilho essa oração com você. Nossas orações estão com todas as pessoas que estão passando por isso esta noite.